Meu nome é Madeleine Farias, eu sou coach de desenvolvimento pessoal e profissional. Então eu ajudo as pessoas a encontrarem os seus talentos, as suas forças, o seu dom único e aí sim poder viver uma vida com propósito. E nesse vídeo de hoje nós vamos fazer uma entrevista com a querida consultora de imagem e estilo, Angélica Duque. Ela que é psicóloga de formação e pretendia fazer um concurso na área. Esse era o grande objetivo da Angélica, né? O coach de carreira dela, que ela pudesse encontrar as melhores estratégias para prestar um concurso na área de psicologia. Mas dentro do processo, né, tudo pode acontecer. E nesse caso, a Angélica começou a perceber os dons e os talentos dela, mas por conta de algumas questões internas, aquele crítico interno, né, de achar que talvez não conseguisse chegar lá, que talvez na cidade onde ela mora não fosse uma profissão tão reconhecida, enfim, até que um dia, dentro da sessão, quando realmente caiu a ficha dela, foi que ela falou: Madeleine, eu já entendi, e a minha missão não está dentro da psicologia e agora eu vou encarar essa verdade. Então é um pouquinho sobre isso que a Angélica vai contar, de como foi todo esse processo e principalmente, né, do sucesso que ela faz hoje como consultora de imagem e estilo. Gente, eu sou a Angélica Duque, né, e eu tô aqui para falar, assim, da experiência incrível que eu tive dentro de um processo que foi meio assim... Aquele negócio, Deus escreve certo por linhas tortas, então foi meio tortuoso, né? Eu cheguei a Madê, falei: Madê, eu preciso... Madê, gente, porque eu tenho muita intimidade com ela, falei: Madeleine, eu preciso passar no concurso, né? Eu tô com 37 anos, 38 anos, e é isso que eu quero pra minha vida e tal, e eu preciso que você me ajude nesse processo. Eu falei assim: tá, então a gente vai fazer o processo de coach e aí a gente vai alinhando isso, eu vou te ajudar. E eu achei assim: ah, Madê, tá, mas eu não queria tanto fazer esse processo, acho que não precisa, enfim. E aí ela falou: não, vamos fazer, beleza. Fui, comecei, confesso que comecei meio que não levando tão a sério, né, porque eu sou assim. E aí a gente foi lá traçando, e aí numa sessão eu me lembro que ela falou assim: agora você vai dizer, que ainda tinha um impasse, né, porque a consultoria é minha grande paixão, é o que eu amo fazer, é o que eu sei fazer de melhor, eu acredito. E aí dentro de uma das sessões ela falou assim: Angélica, compara os prós e os contras de cada um, da psicologia e da consultoria. Gente, eu roubei, mas eu roubei muito para psicologia. Por quê? Porque a minha cabeça já estava ali, eu já tinha definido, né, que dentro das condições que eu achava que tinha na minha vida, na minha cidade, na minha vida pessoal, era a psicologia, não tinha outra saída senão isso. E aí eu comecei a roubar descaradamente e ela já tinha percebido que aquilo ali era uma grande balela. E aí ela começou a me questionar ali, ela falou assim: ah, então quer dizer que você sente mais prazer nisso do que nisso? Eu falei: não, olhando por esse lado de prazer, por quê? Porque, gente, a gente aprende que a nossa profissão não pode estar muito atrelada com o prazer, né? Pelo menos eu venho de uma criação em que meus pais, assim, o trabalho sempre era muito pesado. Então, assim, como você vai, assim, trabalhar alegre, feliz? Como que você não cansa de fazer isso 24 horas? E aí, Madeleine, nessa minha roubando pra cá, ela falou assim: Angélica, olha só, vai pra casa, repensa, volta que a gente vai falar sobre o que você quer real. Porque assim, eu não tô sentindo verdade nisso aí. E aí eu fui pra casa, refiz e voltei pra sessão. E assim, gente, eu vou falar... Foram um dos momentos mais incríveis da minha vida no aspecto de eu comigo sendo muito verdadeira, tá? Eu cheguei na sessão com as minhas anotações e eu não precisei delas porque eu sabia que ali não estava a minha verdade, não era o que eu queria. E aí eu falei: cara, eu fui muito honesta, falei: Madeleine, ok, tá, o que eu quero fazer é a consultoria de imagem, mas eu não acredito que eu vá viver disso. Financeiramente não é viável, eu tenho 2 filhos... a minha cidade é uma cidade pequena e as pessoas têm preconceito, então assim, eu vou fazer meu concurso, ainda falei assim, vou fazer meu concurso, vou passar, e aí eu trabalho com consultoria quando der. E aí ela começou a me questionar, tipo assim, não dá por quê? Você tem que estar entregue ao processo também. Exato. Então só aconteceu no momento em que realmente ela teve, né, a postura, porque ela tem conhecimento para isso, e ela me deu um freio, ela falou: olha, vai embora, resolve, pensa e volta.
Então, assim, tudo isso dentro de um contexto, eu tô falando pra vocês, eu comecei meio que assim, sabe, só pra ela me ajudar mesmo a estudar. Foi tipo, faz com uma amiga mesmo. E aí, cara, nesse dia que ela começou a me questionar, e aí aquilo começou a entrar dentro. Gente, foi uma descarga emocional, uma coisa de louco, assim, foi lindo, foi. E aí eu saí de lá com a cara desse tamanho, né? E liguei para as duas pessoas que eu achava assim que não iam me apoiar, que eram as pessoas que eu dizia assim, como que eu vou chegar para essas pessoas e dizer que eu vou viver do meu sonho? Eu me lembro até que nesse dia foi realmente uma sessão muito emocionante, né? Que a Angélica teve absoluta convicção de que ela ia dar um basta na vida que ela estava vivendo naquele momento. Então, ela foi muito corajosa. E ela falou, eu vou sair daqui, eu vou ligar para minha mãe e para o meu marido e vou dizer que eu sou consultora de imagem. Eu nasci consultora de imagem. E aquilo foi, né, para mim, como profissional, uma enorme alegria, um contentamento realmente verdadeiro de ver alguém entrando na sua missão, usando os seus talentos. E aí, continua, desculpa. E aí eu voltei, e aí eu fiz, e por incrível que pareça, o meu marido falou, ok, se é isso que você quer, tô do seu lado. A minha mãe, eu ainda levei ela para jantar para falar, eu liguei, marquei um jantar com a minha mãe, porque eu tinha muito medo, né, assim, ela tinha me criado para fazer um concurso. E aí ela falou, filha, desde que você começou a andar, você vive trocando de roupa, que seja sua, da boneca. Ela falou assim, isso é tão natural para você e eu quero que você sim siga seu caminho. Então, e aí algumas outras pessoas que eu liguei e tal, e aí eu fui e falei, não, beleza. Gente, e é assim, parece propaganda de TechPix, sei lá. Mentira, não sei, porque é mágico e é. E eu juro, eu fico assim, cara, como que é louco quando você tira tudo que tem. Porque o que tinha na minha frente? Um monte de coisa me atrapalhando. Assim, eu colocava obstáculo atrás de obstáculo e eu achava assim, não, a minha vida agora é essa, eu me contento com isso, que eu faço mesmo, que dá o meu sustento. Eu limpei as coisas da minha frente, eu simplesmente empurrei, eu saí, nem isso, eu saí tombando tudo que tinha. Inclusive uma proposta de emprego que você tinha acabado de receber, né, que você falou, olha, obrigada, não quero, não, e agora eu tenho outro caminho. Exatamente. Então ali a coach, coraçãozinho explodiu. Uma pessoa me chamou para trabalhar como psicóloga e eu falei, mas eu vou. Né? Não, eu preciso da minha zona de conforto, que aí eu tenho um dinheirinho para fazer meus cursos e tudo assim, gente, juro. Aí ela, vai, não tô falando pra você largar nada assim, né, na cara dura. Eu fui, liguei pra ela, falei, Madê, não dá. Ou vai ou racha, não dá pra ser mais ou menos. E eu não queria mais ser mais ou menos. Eu queria fazer o que eu queria e eu empurrei tudo e tal. Fui fazer meu curso lá no Rio com a Julens, né, que também sempre tá presente nas minhas imersões com consultoria. Eu falei assim, Madeleine, olha a minha pergunta, gente, muito engraçado. Eu falei, Madê, e como que eu vou viver? Não, porque, como assim, né? Consultoria de imagem, numa cidade pequena do interior. Aí ela falou assim, você já passou pela sua cabeça que você pode ganhar mais do que você ganharia como psicóloga? Aí eu, não passou pela minha cabeça. Mas por quê, gente? Porque eu não tinha decidido, assim, eu acho que tem muito a ver com a decisão, e sabe? a estabilidade também, né? E é muito difícil largar a segurança, né? A gente fica escravo daquilo que aquele porto seguro que a gente tem. Eu aprendi, por exemplo, uma coisa que foi fundamental, a minha relação com dinheiro, isso dentro do processo, que eu achava ruim, eu achava quase que assim... Ai, meu Deus, ganhar dinheiro. A minha ligação com dinheiro era muito estranha, assim. E eu entendi que tudo bem. A minha ligação com o belo, gente. Eu sou uma pessoa que vivo do que é bonito. E eu achava isso um pecado. Eu falava, Madeleine, Angélica, o belo faz... Aí ela fala, o belo faz parte. Todo mundo gosta do que é bonito. Então, assim, eu acho que essas crenças, essas coisas... E eu sou psicóloga, gente. Eu tô falando aqui... outra coisa que eu acho fundamental. A gente está falando de uma profissional super comprometida, que tem total noção, porque eu sou psicóloga, eu pego no pé dela, e ela veio até mim antes de qualquer coisa, antes do nosso processo, falou assim, amiga, como que funciona, até onde eu devo ir? Então, assim, ela tem total noção do que é um trabalho psicológico, do que é um atendimento de coach. Então, assim,
é uma junção de responsabilidade que eu admiro demais. Então, assim, se eu tô falando do meu processo, eu quero falar disso também, sabe? Porque eu, como psicóloga, eu tô aqui apoiando uma pessoa que tem noção, que sabe que existem momentos que a psicologia entra, assim como, gente, um dermatologista não vai atender uma pessoa com dor no coração, sabe? Então isso também eu acho importante. E dentro disso, né, Madê, voltando, eu refiz, gente, eu refiz. Aí eu lembro que quando aí eu fiz meu mapinha lá, né, de trás pra frente. Seu roadmap. É uma ferramenta onde a gente antecipa o futuro e vem trazendo os passos anteriores, né, de trás pra frente até chegar no presente. Quando ela viu o roadmap dela, ela se assustou, porque ela falou assim, nossa, mas eu quero alcançar isso tudo, é muito longe. Eu falei, mas agora você não precisa acordar pra chegar no muito longe, você precisa acordar pra chegar na sua primeira pedra de medição, ou seja, na sua primeira metinha, porque entre o 8 e o 80 tem 72 degraus. O problema é que a gente às vezes enxerga os 80 degraus e fala, putz, eu não vou, tô cansada, nem vou tentar porque eu não vou conseguir. Então essa que foi, eu acho que, né, quebrar a sua grande meta em pequenos pedaços, chegando até naquele dia você sabia que você tinha que começar a caminhar, mas você já tinha uma direção. Isso pra mim foi fundamental. Outra coisa, por quê? Porque eu sou uma pessoa muito animada, mas ao mesmo tempo, do jeito que eu animo, eu desanimo. Então acho que também, gente, 37 anos, uma carreira consolidada em psicologia, blá blá blá, eu falei, cara, quando eu pensava, né, na minha nova função, que eu até falo, eu atrelo muito a psicologia, eu uso muito a psicologia dentro da consultoria, então eu continuo psicóloga, né? Porque eu tô lidando com pessoas o tempo inteiro, eu tô lidando com autoestima, então foi muito interessante fazer esse link. Eu acho que isso também eu despertei, assim, que eu não precisava abandonar a psicologia para ser consultora, pelo contrário, quando eu entendi que essas funções se complementavam, foi muito interessante. Conta pra gente a história da agenda lotada, fala aí. Então, eu até falei com ela sobre a gente fazer um vídeo, eu falei, posso falar isso? O que aconteceu? Quando eu recomecei, né, eu vi uma consultora de São Paulo que eu sigo, e ela também, por coincidência, é psicóloga, começou a atender como consultora, e ela falou assim, gente, eu achei que eu nunca ia ter uma lista de espera. Mas hoje, graças a Deus, e eu olhei pra ela, aquilo parecia muito distante pra mim. Mas eu falei, ai gente, será que um dia eu vou ter uma fila de espera, uma listinha? E aí eu falei, Madê, você não sabe, eu tenho uma lista de espera. Gente, não é vaidade, sabe? É você... É tão legal, quando eu lanço a minha agenda, né, todo mês eu lanço, e aí eu falo, gente, e aí quando eu abro a agenda, eu geralmente já tenho uma filinha para atender no começo do mês, e aí eu só consigo atender os novos do dia 15 para frente. Então, assim, é quando isso se materializou pra mim, assim. Quando eu vi, falei, cara... Você tinha medo de compartilhar essa ideia? Nossa, eu quero viver disso, eu quero ter uma lista de espera, eu quero... Você tinha vergonha? Tinha. Normalmente as pessoas têm vergonha, né? Porque a gente tem medo de fracassar. E aí, quando a gente tem medo de fracassar, a gente tem medo de compartilhar nossos grandes sonhos. Se você tem uma meta, você precisa compartilhar isso com as pessoas, compartilhar os sonhos, porque quanto mais você compartilha, mais aquilo se torna real para você. E quando se torna real dentro de você, é porque você tomou a decisão. E quando você toma a decisão, aí, amigo, as coisas acontecem. Aí você vai buscar o que eu costumo falar, você vai nas teias da vida e vai buscar aquilo que é seu. O universo está aí para te dar aquilo que é seu, né? É da natureza do ser humano realizar os seus sonhos. E se você tirar seus medos, né? O medo do fracasso, o medo do e se, isso tudo vem de uma forma muito abundante, né? E foi isso que aconteceu e hoje você tem uma fila de espera para chamar de sua. Exatamente. E é isso, eu acho que a gente também aprende a falar, a gente aprende a ouvir menos, talvez, inicialmente, porque quando você toma a decisão, né? É doido quando você tá firme ali no que você tem certeza, não te abala. Nada te dissuade. Cara, e não abala, assim, abala, né? Claro. Mas assim, não faz você pensar assim, não vou fazer. Não faz você desistir não nunca, faz. né? Porque você sabe pra onde você tá querendo chegar, onde você quer chegar. Exatamente. É como se o outro, vibrando com você, né, compartilhando, fosse bom, ok. Mas não fundamental. Quando a gente desencoraja as pessoas ou a gente, né, questiona o sonho das outras pessoas, significa, sabe o quê? Preste atenção no que eu tô te falando. Quando você desencoraja é porque você percebeu, você fala para a pessoa aquilo que na verdade você tem dentro. Então, quando a gente tem medo,
a gente acaba desencorajando as outras pessoas não por maldade, né? Nem por consciência. Muitas vezes a gente faz isso por proteção, porque a gente acha que a pessoa merece proteção como a gente quer se proteger. É um reflexo de nós mesmos. Então, tenha muita percepção por isso. Então, por que ela incentiva as outras pessoas? Porque houve um processo disruptivo. Ela irrompeu com o medo dela. Então, ela hoje entende que isso é possível. Como é que é a sua sensação de alegria depois que você ingressou definitivamente no seu propósito? Então, é claro que tem momentos difíceis, né? Eu tenho 2 filhos, eu sou casada. Então, assim, eu tenho uma vida. Só que, assim, realmente, hoje, eu não fico esperando o fim de semana. Eu sou feliz no meu trabalho durante a semana. Eu sou uma pessoa alegre. Eu encontrei, né, assim, a minha direção de profissional, e eu acho que isso acarretou na minha vida de uma forma geral, minhas amizades. Eu acho que todo mundo fala hoje, assim, de mim, que eu tô mais leve, né? É um assunto que eu hoje adoro falar, então eu tô sempre falando do meu trabalho. E eu acho que isso, eu quando trabalhava, eu trabalhei 15 anos como psicóloga, e eu meio que tinha que me esconder um pouco de mim, assim, né? Eu trabalhava em alguns ambientes que eu não podia exalar essa criatividade, essa coisa mais efusiva que é de mim, né? Então, mas é engraçado que mesmo assim eu sempre deixei esse toque, assim, se vocês perguntarem para quem trabalhou comigo, eu sempre tinha um comentário. A irreverência, né? Que sobre é moda, sobre... Eu tava lá no computador, às vezes, olhando uma roupa, às vezes a pessoa precisava de uma dica, Angélica, eu vou ter um casamento e tal. Mas assim, não era tão autêntico. Sim. Eu acho que hoje, né, as pessoas me reconhecem realmente de uma forma autêntica e isso é maravilhoso. E você tem seus dons naturais, é importante que você saiba disso. Embora você talvez nem acredite que os tem, mas você os tem. E precisa botar clareza, botar luz sobre isso e descobrir o que realmente vai fazer você feliz. E para fechar a nossa conversa, deixar claro para as pessoas que às vezes as pessoas falam, né? Eu vou viver da minha missão, do meu propósito, que medo, como é que é? Eu vou largar o que eu tenho hoje para começar uma vida nova amanhã. Não, não é assim, não é assim. Existe um processo, né? A Angélica foi lá, botou o pé na consultoria de imagem, voltou para cá, pensou, repensou, fez o processo sem querer, né? Assim, o processo dela foi até muito rápido, porque ela tomou a decisão que era uma coisa que realmente vinha de uma forma, uma ebulição muito forte, mas nem sempre é assim. Às vezes você vai precisar encarar essa nova realidade, começar a dar pequenos passos, investir em pequenas atividades que que te levem na direção do seu propósito, e aí você vai migrando aos poucos. Quando você vir, você já vai ter caminhado bastante, você já vai ter deixado aquele seu passado que você não queria para trás. Então esse é um processo de transição de carreira, que ele é paulatino, mas ele é importante, porque se você quer ter uma vida feliz, você precisa viver uma vida com propósito. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com quem você acha que possa, né, somar. Me siga lá nas redes sociais e até os próximos vídeos.